Deus escreve certo em linhas tortas? Hoje vamos abordar uma frase amplamente usada tanto nos púlpitos como no cotidiano cristão. Deus escreve certo em linhas tortas. Parece algo inocente, até poético, mas na verdade essa expressão contém uma série de implicações teológicas equivocadas. Vamos usar as Escrituras para refutar essa ideia, trazendo clareza sobre a perfeição divina e sua obra soberana. Antes de mais nada, a frase Deus escreve certo em linhas tortas não é encontrada em nenhum lugar da Bíblia. É uma invenção humana que reflete mais a limitação da compreensão humana do que a perfeição de Deus. Em vez de buscar justificativas poéticas, deveríamos nos firmar na palavra de Deus, que é viva, eficaz e inerrante. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. A Escritura é clara sobre o caráter de Deus. Ele não apenas escreve certo, ele escreve perfeitamente. O Salmo 18, verso 30 declara: O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ele é escudo para todos os que nele confiam. Quando as pessoas dizem que Deus escreve certo em linhas tortas, estão de forma inconsciente questionando sua soberania e perfeição. Isso sugere que Deus precisa consertar algo ou que ele trabalha com imperfeições humanas, como um remendo divino. Mas Isaías 55, versículo 8 ao 9, nos lembra do seguinte: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não precisa de linhas tortas para realizar sua vontade. Ele é perfeito em seus propósitos desde o início. A soberania de Deus é claramente apresentada em toda a Bíblia. Como, por exemplo, a criação. Deus criou tudo com perfeição. Gênesis 1:31 afirma: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não fez linhas tortas, tudo era perfeito. Segundo, a história de José. Quando os irmãos de José o venderam como escravo, parecia linha torta isso. Mas no final José declara em Gênesis 50:20: Vós, bem, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Isso não é uma linha torta, é uma linha reta que nós, humanos, somos incapazes de compreender no momento. E por último, a cruz de Cristo. Muitos poderiam considerar a crucificação como uma linha torta. Afinal, o Messias foi injustamente condenado e crucificado, não? No entanto, Atos 2, versículo 23 nos revela que tudo fazia parte do plano eterno de Deus. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Deus não improvisa, ele decreta todas as coisas para a sua glória. Quando alguém diz Deus escreve certo em linhas tortas, o que realmente está dizendo? Primeiro, está implicando que Deus depende de circunstâncias humanas para cumprir sua vontade. Isso é uma afronta à soberania de Deus. Ele não é refém de nossas falhas ou decisões. Provérbios 16:9 diz o seguinte: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Segundo, está sugerindo que Deus conserta erros. No entanto, Romanos 8:28 afirma que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não conserta erros, ele usa todas as coisas, boas ou más, para seus propósitos eternos. E terceiro, está minimizando a perfeição dos planos divinos. Jeremias 29:11 nos lembra: Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Bem, se Deus fosse realmente alguém que escreve certo em linhas tortas, ele não seria Deus. Seria um autor imperfeito, tentando ajustar a narrativa ao longo do caminho. Imagine um arquiteto que constrói uma casa torta e depois tenta ajustar os cômodos para que pareçam retos. Isso não é o Deus que adoramos. Nosso Deus é perfeito, tanto em seus planos quanto em sua execução. Ele não apenas conhece o fim desde o princípio, citado lá em Isaías 46, versículo 10, mas ordena todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, segundo Efésios 1, versículo 11.
Precisamos abandonar essas expressões que distorcem a teologia bíblica. Frases como Deus escreve certo em linhas tortas são perigosas porque diminuem a soberania, a perfeição e glória de Deus. Ao invés disso, devemos proclamar os caminhos do Senhor são retos, como Oséias 14:9, e celebrar a perfeição de nosso Deus em todas as coisas. Que possamos confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele não precisa de nossas linhas tortas para escrever sua história. Ele é o perfeito autor da salvação, o Deus de todas as coisas e digno de toda honra, glória e louvor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Se essa exposição te edificou, curta, comente e compartilhe.